Boa noite, pessoal! Estamos aí inaugurando a nossa semana do EDOC Talks. Vamos falar aí sobre gestão documental, o segredo para o sucesso em projetos de engenharia. Então, esse assunto é muito curioso, muito curioso. E o que será que dá certo, né, gente, nos projetos de engenharia? O que será que dá muito errado? Mas a gente quer falar de sucesso. Então, o nosso tema hoje vai ser tudo para dar certo no seu projeto. Lembrando, pessoal, que estaremos aí no Rio de Janeiro no dia 5 e 6 de setembro, na nossa 11ª edição presencial do EDOC 4A Engenharia e Construção. Já foram 94 edições realizadas por todo o Brasil. Então estaremos aí. Vou conhecer o Otto, que está aqui comigo pessoalmente. Nos conhecemos há bastante tempo, né, Otto? Mas só de maneira virtual, a gente vai poder tomar um café junto. Tem muita gente do Rio de Janeiro que eu também não conheço e eu quero ver todo mundo lá, encontrar, tirar foto, fazer aquela conexão legal, trocar ideias e experiências. Otto, antes da gente começar, eu vou deixar aqui você dar o espaço para você dar o seu boa noite para o pessoal, se apresentar e a gente já vai seguir com o conteúdo. Maravilha. Bom, Ana, primeiro é um prazer, né, fazer parte aí desse evento. A Profits, junto com o Software e Clique, a gente já vem participando de, nem sei a conta, aí, vários anos que a gente faz parte do IDOC, né? E nós temos uma sinergia muito grande que é tentar ajudar as pessoas, as empresas a evoluir em relação à questão gestão documental. Então, essa sinergia faz com que a gente continue trabalhando junto para tentar orientar, trazer novos conhecimentos, novas tecnologias que fazem com que a gestão documental avance e se torne cada vez mais rentável, produtiva e eficiente, né? Bacana, ó, tô ao longo desses anos aí nessa parceria com você, né? Do nosso lado aqui, em nome da Todesca, que tá aí no chat interagindo com o pessoal já, a gente quer agradecer, né, gente? Porque assim é um projeto, né? O EDOC é um projeto de capacitação, mas esse projeto precisa de bastante apoio no sentido de parcerias, patrocínios, né? E o Otto é um dos responsáveis, culpados positivamente, né, por viabilizar essa edição aí no Rio de Janeiro. Então, Otto, fica aqui o nosso agradecimento, né, pela sua parceria, por acreditar no projeto e com certeza será um evento imperdível, único, depois de acho que 7 anos, se eu não me engano. Todesca, me corrige aí no chat se não for 7 anos, acho que faz 7 anos que a Todesca não faz o EDOC aí no Rio de Janeiro, então essa volta vai ser muito especial. Pessoal, como é que vai ser a nossa dinâmica, tá? Nós vamos aqui conversando, eu já tenho algumas perguntas aqui sobre o tema para fazer para o Otto, porque eu sou a perguntadora oficial. Se tem alguém que gosta de fazer perguntas, sou eu. Fico curiosa, me envolvo no assunto. Mas vocês podem, durante a nossa conversa, deixar a sua pergunta no chat, interagir, e a gente vai respondendo ao longo dessa noite, tá? Então, Otto, para a gente começar o nosso super tema aí, gestão documental, o segredo para o sucesso em projetos de engenharia, eu queria que você nos ajudasse nessa definição, né? O que é gestão documental no contexto de projetos de engenharia? Maravilha, vamos lá. Antes, deixa eu só fazer um complemento aqui, Ana, que a nossa palestra lá no IDOC 4A, que vai ser no dia 5 de setembro, vai ser sobre gestão de documentos em projetos BIM. Então, se você tiver interesse aí em conhecer um pouquinho mais como é que funciona essa sinergia entre os documentos e os modelos BIM dentro de um projeto de engenharia, uma forma otimizada de combinar essas informações, fica aí o convite para você participar lá do evento e participar da nossa palestra, que vai ser no dia 5. O evento vai ser no dia 5, dia 6, a nossa palestra vai ser no dia 5, tá? Bom, agora retomando aqui a sua pergunta, o que é a gestão documental no contexto do projeto de engenharia, né? Essa gestão documental, dentro de um projeto, ela é composta de várias etapas. Então, primeira etapa, que faz parte da gestão documental, num projeto de engenharia, é o recebimento, né, a coleta e recebimento de documentos que vão ser base para o projeto de engenharia.
Então, a gente está falando de documentos de referência, de normas, legislações, padrões, tudo isso é uma base que você recebe, que você tem que armazenar e tornar disponível para a equipe do projeto, para que a partir dali se desenvolva o projeto, né? São as diretrizes. A segunda etapa é a etapa de criação dos documentos. Então, durante o projeto, nós vamos ter várias equipes trabalhando em paralelo, de forma integrada, se possível, né? De disciplinas diferentes, inclusive, vai ter equipe de elétrica, vai ter equipe de concreto, vai ter equipe de arquitetura, de tubulação. Todas essas equipes vão estar produzindo documentos, vários tipos de documentos, né? Relatórios, especificações, desenhos, memórias de cálculo. Também tem o pessoal de planejamento, que vai estar criando cronogramas, né? Relatórios de controle, e assim vai. Então, tem toda essa parte aí de criação. Depois, nós temos também uma etapa de organização, né? Esses documentos, eles precisam ser organizados de uma forma que facilite a busca e o acesso deles. Precisam ser para isso eles precisam ser categorizados, precisam ser indexados para que você, através do nome do arquivo, você já saiba a qual área se refere, a qual disciplina se refere. Então, tem toda uma parte de organização que é super importante no projeto de engenharia. Nós temos também a parte de controle de revisão e versão. É isso mesmo. Na engenharia, a questão da modificação do projeto é tão importante que existem dois níveis de controle. Nós temos as mudanças de revisão do documento e as mudanças de versão do documento. Tá? Cada um no seu momento, né? A revisão, normalmente, ela é alterada quando o cliente faz um comentário. O cliente final, né? O proprietário daquele empreendimento, do resultado daquele projeto, né? Ele analisa o documento. Se ele vier identificar algum problema, ele devolve e aí você tem que subir a revisão para atender esses comentários. A versão, normalmente, ela é uma mudança que ocorre dentro da própria empresa que elabora o projeto. Tá? Então, são mudanças que você também tem que acompanhar, mas não tem a necessidade de fazer uma subida de revisão. Além dessas etapas, nós temos ainda a parte de tramitação. Esses documentos, além de serem armazenados, além de precisar estarem armazenados num local de fácil acesso, você também precisa fazer com que eles circulem. Você precisa ter um workflow, você precisa ter um fluxo que garanta que eles estão indo para a pessoa certa no momento certo. Então, tem até algumas nomenclaturas um pouco particulares dentro desse meio, né? Então, as emissões, né? O que é uma emissão? Emissão é você pegar um bloco de documentos, um conjunto de documentos, que está pronto para ser enviado para uma outra equipe, por exemplo, o pessoal da obra, né? O pessoal de projeto terminou, validou, aprovou. Tem que remeter isso para o pessoal de obra. E aí você faz uma emissão. Você cria uma guia de remessa de documentos, ou também chamada de GRD, que é a abreviação, né, de guia de remessa de documentos, faz o envio daquele conjunto de documentos. Essa GRD nada mais é do que um protocolo onde vai estar escrito lá quem está enviando, quais documentos está enviando, com qual propósito, para quem ele está enviando. E então toda essa parte de tramitação também é uma etapa importantíssima da gestão. E por último, a questão de armazenamento. Você tem que garantir que esses documentos estejam num ambiente seguro, né? Tanto a documentação digital quanto a documentação física, você tem um armazenamento seguro e de fácil acesso para todos. Então, eu diria, Ana, de forma resumida, são essas as etapas que compõem aí a gestão documental dentro de um projeto de engenharia. Opa, tava no mudo aqui. Interessante, ó, tu observar que assim, no contexto de engenharia, né, nos projetos de engenharia, essa gestão documental, ela tem um fluxo, uma forma de trabalhar e uma necessidade muito diferente de uma documentação administrativa. É uma documentação de RH. Documentação de RH a gente recebe e não consulta ela a todo momento. Não é uma frequência. Eu vou consultar quando eu preciso gerar férias daquele colaborador, né? Promovê-lo. Então, a gente volta nessa documentação em situações pontuais. E na engenharia é a todo momento. Enquanto a obra está acontecendo, sendo planejada
sendo construída e até depois, né, de entregue essa obra, é uma documentação muito viva. A todo momento precisa. E os maiores desafios, talvez, que a gente pode dizer, no caso da engenharia, é a gestão dessa documentação, né? Porque ela tem muita importância, ela tem muita relevância. E aí o envio no momento errado pode trazer prejuízo para o projeto. Então, são características muito peculiares desse segmento, né, de engenharia. É muito diferenciado de uma documentação administrativa, de uma gestão de contratos. Então, muito bem colocado aí, Otto, essas etapas e essas fases que você colocou. Pessoal, eu queria saber aqui de vocês, quem já trabalha ou já trabalhou com documentação técnica de engenharia, com essa documentação que o Otto citou, se vocês percebem que esse ciclo, né, essas etapas aí vocês conseguem perceber no dia a dia de vocês, e também escrevam para mim quem nunca atuou com essa documentação técnica para a gente ir conhecendo e conversando com vocês aí no chat. Otto, você colocou muito bem nessa questão do ciclo de vida, das etapas, né, das necessidades aí dessa gestão documental. E aí falando agora, entrando mais especificamente em projetos de engenharia. Então, a gente observa que existem necessidades que são muito peculiares nesse segmento, né? Então, quais são as necessidades específicas nessa gestão dessa documentação no segmento de engenharia e construção? Perfeito, Ana. Realmente, a pessoa que vai atuar com gestão de documentação num projeto de engenharia, tendo tido como experiência apenas gestão de documentos em outras áreas, como a área administrativa, por exemplo, vai se deparar com um cenário muito diferente. É um cenário realmente bem particular. Vamos falar de algumas dessas necessidades, então. Primeiro item: precisão e confiabilidade. Qualquer erro num documento de engenharia, de projeto de engenharia, ele pode resultar em problemas significativos na execução do projeto, que vai acarretar prejuízos, pode ser que prejuízos monstruosos para a pessoa que está patrocinando aquilo ali, ou até risco de vida. Então, eu diria que a primeira, talvez a principal, a precisão e a confiabilidade da documentação precisa ser 100%, né? Pelo menos tem que colocar isso como meta. Eu não posso deixar passar nenhum desvio. Segunda necessidade, o controle de revisão e versão também tem que ser rigoroso. É uma outra demanda importantíssima, garantir que a versão corrente, a versão atual, está sendo acessada por todas as equipes do projeto, né? Você, por exemplo, não adianta que a equipe de projeto, a pessoa que está elaborando o projeto, esteja na revisão 4 e não essa revisão 4 não chegue, por exemplo, na obra, o pessoal da obra está executando a revisão 3, isso vai dar um problemaço, né? Vai haver um descasamento de informação que vai resultar em também uma série de prejuízos aí para o empreendimento. Então, garantir que a documentação está na revisão corrente, está sendo acessada por todas as pessoas do projeto, na revisão atual, é importantíssimo, tá? A terceira necessidade, gerenciamento de mudanças. É muito comum, dentro dos projetos de engenharia, ocorrerem mudanças nos projetos e nas premissas. Vou dar um exemplo prático. Foi feito um projeto onde uma peça importantíssima do projeto é um equipamento, né? Uma bomba, um filtro, um transformador, algo que vai fazer parte ali daquela área. E aí já está com todo o projeto pronto, já se iniciou a etapa de suprimentos, que é a etapa de compra desses equipamentos. Só que na hora de fazer a compra, identificaram que aquele equipamento não está mais disponível. Vão ter que fazer a compra de um equivalente com a mesma potência, só que tem um problema. Apesar de ter a mesma potência, não tem as mesmas dimensões, né? Aquele projeto que foi feito lá atrás vai ter um impacto. Eu vou ter que mudar desenho, vou ter que mudar memórias de cálculo, porque o formato do equipamento é diferente, vai causar um impacto diferente para aquela estrutura, né? Então,
essas mudanças de projeto, elas precisam ser registradas. Você tem que ter uma rastreabilidade do que mudou, por que mudou, porque lá na frente isso vai ser exigido. Seja para você cobrar um valor adicional no projeto, né? Eu tive que refazer documentos, então a empresa projetista vai requisitar um valor adicional. Seja para você entender numa auditoria, poxa, mas a especificação era assim, por que mudou? Então você tem que ter isso rastreado. Então a gestão de mudanças ela é muito importante. Mais uma necessidade específica do projeto: distribuição das informações. Você, no projeto de engenharia, como eu falei até na pergunta anterior, você tem várias frentes, né, atuando, você tem várias equipes de várias disciplinas. Você tem, inclusive, pessoas espalhadas no mundo. Eu já presenciei projetos em que a empresa de projeto era do Brasil, uma parte era no Brasil, né? Outra parte ficava nos Estados Unidos, a obra era no Brasil, a pessoa que estava fazendo os equipamentos era da Ásia, e todos eles tinham que se falar. E aí você precisa ter, além dos workflows, né, de troca de informação, garantindo que aquilo circule entre as pessoas certas, uma matriz de distribuição dessas informações. Então você precisa saber documento a documento. É isso mesmo, você está ouvindo. Tem projetos que a gente está falando de dezenas de milhares de documentos sendo produzidos. Estou falando de projetos grandes, né? E documento a documento, desses, sei lá, 15 mil documentos, você precisa dizer quem precisa só visualizar, quem precisa analisar e aprovar, quem precisa carimbar, quem precisa. Então, você tem uma matriz de distribuição que pode ser muito complexa, muito trabalhosa, e isso precisa ser considerado. Próximo ponto: conformidade com a documentação de referência, normas e regulamentos. Né? Você precisa garantir que a documentação esteja aderente à documentação que foi passada como base. Não adianta você começar a elaborar um projeto sem você ter feito um estudo prévio de quais são as diretrizes para aquele projeto surgir. Então, você tem normas. Né? O projeto ele não pode ser entregue fora de uma norma. Ah, mas assim vai ser mais rentável. Tudo bem, mas você está correndo o risco de sofrer um processo, de ter embargado a sua obra se você não seguir a norma. Então, tem que ter esse cuidado, esse critério da conformidade dos documentos. Outro, armazenamento e recuperação. Você tem que ter, como a Ana falou aqui, os documentos são nato digitais. A gente está falando de documentos vivos que estão sendo criados ali, a grande maioria. Então, você criou o documento, você tem que armazenar ele e você tem que recuperar ele de uma forma muito rápida. E a gente está falando de milhares de documentos, como eu falei, né? Milhares de documentos produzidos, além dos documentos de referência, além dos outros documentos anexos de administração do projeto. Então, são muitos documentos e você tem que organizar isso de uma forma que você recupera ele rápido. Mais uma necessidade: segurança e controle. Esses documentos de engenharia, eles também têm um lado de sigilo muito importante, de permissão. Você precisa que esses documentos sejam definidos quem pode visualizar, quem pode alterar, quem pode incluir, quem pode excluir por projeto, por etapa do projeto, por tipo de documento, por disciplina do documento, por status em que o documento está. Então vejam quantas variáveis que entram na hora de você definir essas permissões. Né? Isso tudo faz parte da questão do controle de acesso. Integração com outros sistemas. A, a documentação de engenharia ela precisa estar integradas com outros softwares. Exemplo, documentos em CAD. Né? A documentação, você tem uma parte dela que é feita em desenhos em AutoCAD, modelos 3D, que também estão integrados nesses documentos 2D. Então, tem toda uma parte de integração de informações aí que é bem mais complexa do que a situação, né, normal aí que a gente vê das outras áreas. Verificação técnica e de qualidade. Olha só que interessante. O rigor
dessa documentação, a necessidade que ela chegue 100% fidedigna no final do fluxo de cada documento, ela é tão grande que você tem 2 níveis de verificação: a verificação técnica e a verificação de qualidade da documentação. A técnica vão ser os profissionais sêniores, né? Os projetistas, os engenheiros. E a de qualidade normalmente fica com a equipe de gestão da documentação, a equipe de doc control, que chama geralmente na engenharia, são eles que fazem a gestão de qualidade da documentação. Qual é essa gestão de qualidade? É ver se o desenho, por exemplo, foi feito dentro do padrão. Você tem um padrão, você tem que ver se o desenho está seguindo o padrão. O carimbo está com as informações preenchidas corretamente. Tudo isso faz parte da verificação de qualidade. E, por último, a questão da auditoria e rastreabilidade. Você precisa garantir que todas as ações que estão sendo feitas no documento, quem elaborou, quem verificou, quem fez a aprovação final, quem emitiu, você tem que ter essa rastreabilidade para garantir que quem está fazendo é a pessoa certa. Eu diria que, de forma resumida, são esses os pontos, Ana. Olha, eu fui anotando aqui, Otto, para ajudar o pessoal. Então, quem não estava com papel e caneta na mão, ó, tem a chance de anotar esses pontos principais aí. Eu fiz um resumo aqui dos tópicos, né? Então, só lembrando a pergunta era: quais são as necessidades específicas desse segmento? Qual segmento? Engenharia, né? Projetos de engenharia. Então, anotei aqui: controle de revisão, gestão de mudanças, distribuição, conformidade com normas e bases técnicas do projeto, armazenamento e recuperação, segurança e controle, sigilo, integração com outros sistemas, verificação técnica e de qualidade e auditoria e rastreabilidade. Acho que eu passei por todos, não sei se ficou algum de fora. Mas, Otto, a gente poderia transformar quase que esses tópicos que você trouxe numa palestra. Porque se a gente olhar, quando falta qualquer uma dessas necessidades, por exemplo, não há gestão de mudanças, né? Quais prejuízos isso traz para o projeto de engenharia? Muitos. Falta de integração com outros sistemas, né? Eu tenho lá um GED que não se integra com com a minha ferramenta de planejamento e controle de projetos. Então, assim, cada tópico que você trouxe dá muito caldo para a gente falar de problemas em projetos de engenharia. Muito bacana. Anotaram aí, pessoal? Eu vou repetir para vocês então, hein? Controle de revisão, gestão de mudanças, distribuição, conformidade com as normas e as bases técnicas do projeto, armazenamento e recuperação, segurança e controle, sigilo, integração com outros sistemas, verificação técnica e verificação de qualidade, auditoria e rastreabilidade. Excelente, já deu para ver, para quem nunca trabalhou com a área de engenharia, com documentação técnica de engenharia, que há uma complexidade grande. Há um desafio grande, né, para a gente cumprir todas essas necessidades específicas, mas também é uma baita de uma oportunidade para o profissional da informação abraçar esse segmento. Otto, e aí continuando aí, né, falando de projetos, né, dessas questões de engenharia, né? É muito difícil a gente fazer um controle dessa documentação técnica de um projeto de médio a grande porte de uma planilha Excel. Acho que é impossível. A gente fala de projetos assim de milhões de documentos realmente. Se produz muito documento, né, nos projetos de engenharia, de médio, grande porte, enfim, é da característica, né, da execução desse tipo de projeto. E aí, Otto, falando, né, às vezes assim, a empresa super inovadora, mas tramita essa documentação, faz controle no Excel, né? Não, não combina, não é compatível o tamanho do desafio com o porte, às vezes, do projeto, com a possibilidade ou capacidade de fazer isso em Excel é impossível. Tem tudo para dar errado, né? Fazendo esse controle de forma muito manual. E aí, Otto, eu queria saber de você, então, quais são as tecnologias, então, de gestão da informação que podem dar suporte para o sucesso do projeto de engenharia, né? E Excel a gente já sabe que tem vários cases de insucesso, não dá para fazer gestão, né, dessa documentação com Excel, então não é uma tecnologia viável, né? Pela segurança, né? Pela parte de realmente de gestão de conformidade aí. Então, quais são as tecnologias aí que você indica para fazer essa gestão e ter sucesso nos projetos, né?
Perfeito, Ana. Além de você perder muita produtividade quando você usa, você faz esse controle somente manual, você sem ter ferramentas que já ajudem você a automatizar várias etapas desse processo, você acaba ferindo uma das principais necessidades, que inclusive foi a única que você deixou passar, que foi a primeira, que é a questão da precisão e confiabilidade. Porque uma vez que você faça o controle manual em planilhas, o cérebro humano, né, o ser humano, ele tem uma limitação, ele não consegue é, armazenar e organizar a quantidade de informação que extrapole ali a capacidade dele. Então, o risco de você ter erros aumenta muito. E no ambiente em que a precisão e a confiabilidade são o requisito número um da documentação de engenharia, passa a ser uma ação, eu diria talvez até irresponsável, você fazer uma gestão através de planilhas de uma forma manual. Tá? Bom, agora voltando aí para a sua pergunta, a questão das tecnologias, né? Existem várias, existem várias. Esse setor de engenharia, inclusive, eu considero como sendo a Fórmula 1 em relação à gestão documental. Tamanha é a quantidade de necessidades específicas dessa área. Então, foram sendo criados vários tipos de softwares que ajudam nesse ambiente aí de engenharia envolvendo a gestão documental também. Nós temos, por exemplo, o software de gerenciamento de projetos, como você falou, né? São softwares em que você consegue criar planejamentos, faz o acompanhamento dos projetos, né? Cria lá o cronograma. Então, esse é um primeiro tipo de software. Nós também temos os softwares de modelagem e de design, que são os softwares onde você elabora os desenhos, né? Você faz a parte visual do projeto. Então, você tem aí os projetos que são feitos em 2D, geralmente então são feitos em desenhos 2D, mas você agora a tendência está crescendo muito a parte de 3D, né? A parte do BIM, inclusive é o assunto da nossa palestra, que a gente vai falar lá no IDOC. É, então, nós temos também essa parte aí de ferramentas de modelagem e desenho. Depois, nós temos a parte das ferramentas é, de análise e simulação. Então, no ambiente de engenharia, nós precisamos de muitos cálculos. Esses cálculos, antigamente, bem antigamente, né, eram feitos todos na mão. Hoje em dia, não. Assim, o engenheiro ele continua tendo uma importância enorme, porque todos o resultado ele precisa ser certificado, ele precisa ser verificado e aprovado por um responsável. Então, os engenheiros continuam tendo uma importância muito grande, mas assim, o grosso da parte de cálculo é feito em cima de documentos, de softwares, que elaboram, inclusive, a memória de cálculo. Tem algum software que você bota lá os parâmetros, configura, ele já sai para você a memória do outro lado, depois para você dar uma analisada. Né? E por último, mas talvez um dos mais importantes na questão documental é o sistema de gestão documental, né? São os softwares, também conhecidos como GED, mas que no caso da engenharia eles têm até outras denominações, como EDMS, né? Engineering Document Management System, que são softwares que conseguem fazer a gestão documental, mas atendendo aos requisitos de engenharia. Né? Aqueles pontos que a gente falou lá, aquelas necessidades, a questão de controle de revisão e versão, a possibilidade de você fazer emissões, né, das GRDs direto por dentro do software, a possibilidade de você visualizar desenhos e até modelos por dentro do software. Então, diria para você de uma forma resumida, esse aí é o conjunto. Inclusive, Ana, para poder exemplificar um uso de um software como esse, eu queria tomar aqui a liberdade de mostrar um pouquinho o funcionamento de um desses softwares, que no caso é o nosso software, o software eClick, que vem sendo usado bastante em projetos de grande porte. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para a gente dar uma navegada rápida aqui, só para vocês verem como é que é a interface, desmistificar um pouco isso também, né? Muitas vezes a pessoa acha que é algo muito complexo e não é. Bom, já está enxergando aí, Ana, a minha tela?
Ainda não? Ainda não, tá? Vamos Eu ver. já, Agora, vamos agora ver se sim, agora vai. estamos lendo. Oi? Legal. Sim. Então vamos lá. Ó, percebam, pessoal, aqui eu estou no meu navegador, tá? Isso aqui é o Chrome. Eu estou acessando aqui um ambiente de demonstração. Então, é um software extremamente leve. Você, na verdade, não precisa instalar nada na máquina do usuário. Você vai acessar via navegador. Cada usuário tem seu login e senha. Ele faz, então, o acesso ao sistema. Quando ele se loga, já aparece para ele apenas as informações que ele vai ter a permissão de enxergar, né? Ele consegue ver aqui, se for o caso de você estar trabalhando em vários projetos, você consegue inclusive escolher qual é o projeto que você quer visualizar. Na hora que você seleciona aqui o projeto, você tem o plano de classificação dos documentos daquele projeto. Você, inclusive, se quiser mudar essa visualização e quiser visualizar através de uma outro tipo de organização, por exemplo, pelas disciplinas do projeto ou pelos status em que o documento está, você também consegue fazer isso, tá? Você também tem aquela parte que a gente falou do rápido acesso aos documentos, então você consegue fazer pesquisas pelos metadados em que o documento está aqui, né, cadastrado. Vamos pegar um exemplo aqui, então. Quero localizar um documento que tenha, por exemplo, a palavra paredes no título do documento. Você vem aqui, escolhe aqui, ó, título, asterisco, paredes, asterisco. Ele já filtra para você aqui todos os documentos que tem paredes aqui no título, tá? Pode continuar pesquisando. Ah, mas eu me lembrei também que esse documento é de arquitetura. Você começa a digitar aqui a palavra, já aparece aqui, disciplina arquitetura. Então, olha como é que é prático você localizar. Agora, você imagina fazer uma localização dessa buscando num servidor de arquivo, né? É muito difícil, porque, por exemplo, onde está o título? Você não tem o título ali. E o título, nesse caso aqui, pessoal, você faz, inclusive, no caso do eClick, né? Você consegue fazer pesquisas até dentro de desenhos de engenharia. É aquela questão que eu falei de você ter um software adaptado também para projetos de engenharia. Então, vamos dar um exemplo aqui. Ó. Vou botar aqui a palavra floor. Aí eu venho aqui, conteúdo floor. Olha só, ele localizou 3 documentos. Eu clico aqui no documento. Vamos ver qual é a extensão desse documento? Então, está aqui, ó, DWG. É um AutoCAD, é um desenho isso aqui. Aí eu clico aqui em visualizar, ó, e vocês vão ver que dentro do desenho existe essa palavra flor. Ah, Otto, mas isso aí não tem muita importância. Tem. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, eu quero localizar todos os documentos. Olha, antes, deixa eu só mostrar aqui para vocês a palavra flor aqui, para vocês verem que realmente está aqui, ó. Flor dentro de um desenho. Tá vendo? Isso aqui é um desenho em AutoCAD. Um exemplo da importância de um filtro como esse aqui. Eu mudei um equipamento. Lembra que eu falei da questão da mudança do equipamento? Agora eu preciso achar todos os documentos em que aquele equipamento foi citado. Imagina fazer isso buscando no servidor de arquivo. Você vai ter que fazer de um em um. Né? Aqui não. Você digita o tag do equipamento, ele vai dentro do conteúdo dos arquivos e vai filtrar para você desenho, memória de cálculo, planilhas, tudo em que aquele tag foi citado para você poder fazer as modificações que você precisar. Tá legal? Bom, além disso, nós temos a questão do modelo 3D. Né? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Eu posso selecionar um modelo. Isso aqui é um modelo, inclusive, deixa eu ver qual é a extensão desse aqui. Olha, esse aqui é um NWD, tá? E pode ser IFC também, sem problema. Clico aqui em visualizar, e aí eu consigo visualizar o modelo 3D dentro do eClick. O eClick, inclusive, ele permite que você visualize e faça comentários no modelo no desenho 2D e no modelo 3D. A gente tem uma integração, né, com uma plataforma da Autodesk, e permite você visualizar aqui, ó, rodar para lá e para cá, permite você tirar distâncias. Então, eu quero saber a distância aqui desse tanque para esse tanque aqui. Você pode explodir o modelo, você pode fazer primeira pessoa, andar pelo modelo, como se você estivesse fazendo uma simulação de andar no modelo. Tem uma série de funcionalidades muito bacanas. Só queria mudar uma visão geral aqui para vocês verem que não é nada complexo, né? Dá para usar de uma forma bem amigável, mas com várias funcionalidades que ajudam muito no dia a dia. Excelente, Otto, bem legal. Acho que para o pessoal aí ficou mais claro, né? Ver a ferramenta, ver que não é algo realmente
mega complexo, né? Muito legal. E, Otto, eu tinha esquecido na lista, então, a precisão, né? E aí você demonstrou como a necessidade, então, da precisão, inclusive na busca, no exemplo que você deu, né? Flor. Então, eu não posso ter dúvidas, né? Eu tenho que ter ferramentas que facilitem essa consulta, essa pesquisa. E também o rápido acesso, né? Tudo na engenharia é muito dinâmico, é muito rápido. Você não pode perder tempos, dias, assim, procurando uma informação que deveria estar disponível, pronta para uso. Então, tudo isso traz para os projetos, né, condições de serem bem-sucedidos, né? E aí, Otto, vamos para nossa mais uma, né? Mais uma pergunta aqui. Antes de eu fazer essa pergunta, quero saber, pessoal, e aí, o que que vocês estão respirando? Estão vivos? O que que vocês estão achando? Vai escrevendo no chat, aí aproveita para fazer as perguntas, porque a gente ainda tem um tempinho para usufruir do conhecimento que o Otto trouxe para nós, tá? Então, Otto, afinal, o que é, né? O que é sucesso em projetos de engenharia e qual é o segredo, né? Como é que a gente pode definir que um projeto de engenharia ele teve sucesso mesmo, né? Ele foi bem sucedido? Então, qual é o pulo do gato aí das engenharias, né? O que que você vê, você que está constantemente no mercado dentro das engenharias também, o que que você pode dar aí para o pessoal de receita de bolo, de segredo, de pulo do gato, para sucesso, para o sucesso, né, de um projeto de engenharia. Maravilha. Bom, Ana, são muitas variáveis, né? Essa lista seria muito extensa, até mais extensa do que aquela lá que a gente falou anteriormente. Mas para a gente conseguir resumir, né, eu escolhi aqui 4 pontos que eu considero que são 4 pilares aqui para que a gestão documental seja um sucesso dentro de um projeto de engenharia. Primeiro pilar, estrutura e organização consistente da documentação, né? Essa é a primeira parte. Você tem que ter uma estrutura hierárquica e lógica para armazenar a documentação, que facilite o acesso a ela, e também tem que ter uma convenção de nomenclatura e codificação que seja consistente e clara. Tudo isso buscando um acesso rápido e confiável a essas informações. Então, primeiro seria esse. Segundo, controle de versão e revisão. Muitos problemas dentro do projeto de engenharia que eu presenciei e que as pessoas que têm muita experiência dentro de projeto vão concordar comigo, estão relacionados à divergência entre as revisões e versões de documento. Você está com uma equipe com uma revisão e a outra equipe está com a outra revisão. Otto, mas isso é tão básico. Por que deixam acontecer isso? Pelo volume de documentos e pela quantidade enorme de grupos de pessoas trabalhando nos projetos. Então, você imagina, né? Garantir que 2 equipes estão com a mesma revisão é uma coisa. Imagina você garantir que 30 equipes, 40, estão trabalhando dentro da mesma revisão do documento. Então, isso é importantíssimo. Terceiro pilar, segurança e acesso adequado. Você não pode deixar que informações sigilosas, por exemplo, informações de suprimento, são informações que envolvem concorrências, aonde valores sigilosos são abertos, né? Você tem ali os valores dos concorrentes. Você imagina que isso vaza para um dos concorrentes e ele tem acesso aos valores das pessoas que estão participando daquela concorrência. Isso vai dar um privilégio que pode resultar em consequências muito graves, né? E várias outras questões. Então, você ter um controle bem feito de acesso, ou, por exemplo, você dá um acesso de edição a um documento para uma pessoa que não poderia mexer naquele documento, ou de download, e a pessoa vai lá e mexe no documento e causa um problemaço, né? Então, controle de permissão, ele é muito importante dentro desse ambiente. E o quarto e último é a questão da centralização das informações num ambiente único. Também tem ou integrado, né? Talvez você precise de algum software, mas é importante que isso esteja integrado. Porque quando você tem uma parte da documentação aqui, não, essa parte aqui eu vou deixar na rede, essa parte aqui eu vou deixar no sistema GED, essa parte aqui vai ficar no meu e-mail, essa parte aqui vai ficar no meu pendrive, essa parte.
já presenciei várias situações como essa, que, pô, cadê essa parte aqui do projeto? Ih, rapaz, isso está no pendrive do arquiteto que fez não sei o quê. Imagina, agora achar o arquiteto que já saiu do projeto, que não sei o quê. Então, centralizar, né, e facilitar esse acesso. Bom, esses aí, de forma resumida, tem vários outros, mas vou te escolher 4 que são importantíssimos, diria que são esses. E para você conseguir atacar a esses 4, uma das principais dicas que eu dou é utilizar um bom software de gestão documental que possibilite a integração com outros softwares, que consiga ter essas características de atendimento às necessidades do ambiente de engenharia. Isso aí vai te ajudar muito na hora de você conseguir atender a esses segredos aí que eu falei anteriormente. Muito bom, Otto. Gente, lembrando que essa não é a palestra do Otto no evento, tá? É outro tema. Isso aqui é só, né? Não podemos dizer assim que é só um spoiler, porque não é, porque o Otto trouxe realmente um conteúdo muito profundo, muito aprofundado. Para quem já trabalhou com projetos de engenharia, ou a gente vê aqui na consultoria com os nossos clientes, exatamente são esses os maiores pepinos nos projetos, né? Então, a falta de controle de versão e revisão, aquilo que você falou, né, das equipes terem a mesma versão de documento, gente, isso parece tão simples. Tão óbvio como o Otto colocou, mas olha o que a gente vê de projetos tendo que refeito, aditivo de contrato, toda aquela confusão. Ou então até compras que foram feitas erradas por conta disso, por causa de versão, né? Versão ou revisão incorreta ou disponibilizada em versões diferentes para as equipes, né? Então é um desafio muito grande, centralização de informações também. Cadê aquele pedaço do documento? Cadê as disciplinas de civil do projeto, né? Tá tudo em. Se você está descentralizado, é o primeiro indício que você realmente não tem gestão dessa documentação. Você não tem isso num único lugar, você tem vários, você não tem nenhum, você não tem gestão, né, realmente das informações do projeto, né? Muito bacana, Otto, muito legal, gente. Estou vendo aqui a interação no chat, o pessoal está gostando bastante. Vamos aí caminhando para a nossa finalização, né, desse nosso Talks aqui, que é o nosso esquenta para o evento. Fica o convite, pessoal, para a gente falar muito mais sobre esse assunto, aprofundar esse tema no dia 5 e 6 de setembro, lá no auditório da Firjan, que é o Centro de Referência em Construção, na Unidade Tijuca. Vamos aí celebrar essa volta ao Rio de Janeiro, nessa 11ª edição presencial. Quem ainda não se inscreveu, corre, né? Últimas vagas disponíveis, aí ainda dá tempo para a gente trocar ideias, fazer conexão, trocar conteúdos, trocar experiências sobre os cases de sucesso, aquilo que deu muito certo, aquilo que a gente pode aprender e fazer melhor, né? Com base ali na história do outro, né? No aprendizado do outro, então tudo isso vai ser muito bacana. Otto, até não falei para você ainda, mas eu vou falar para você e para o pessoal e contar uma novidade dessa edição, né? O Otto deu aí várias dicas, né, sobre projetos bem-sucedidos. E aí, a novidade dessa edição é que você, profissional da informação, que tem um case de sucesso, né, dentro do seu projeto, dentro da sua engenharia, da empresa que você trabalha, e você quer compartilhar esse case com a gente, vai ter um momento especial para isso. Então, nós vamos ter um painel, dentro do painel de projetos de gestão de documentos e informações, o espaço para você fazer um pitch de projeto, contar o seu projeto lá em 5 minutos, e vai ter um super prêmio, eu vou contando nos próximos dias do tal, qual é o prêmio, né, do vencedor do pitch de projeto. Bacana, né, Alto, a gente aprender com os outros, ter aí essa oportunidade de conhecer mais cases de sucesso também em outros projetos. Otto, aí vamos caminhando para a nossa finalização nessa noite, né? Vou deixar aí o seu momento para os seus recados finais. Maravilha, Ana. Foi um prazer aqui conversar sobre esse tema tão importante, né? A engenharia ela faz parte da evolução, né, do nosso país, está na ponta aí da tecnologia, e a gestão documental é uma peça importantíssima dentro desse contexto. Então, fico muito satisfeito de trazer esse assunto aqui para a gente conversar, debater, foi muito satisfatório, e volto a fazer um convite aí para a nossa palestra
sobre gestão de documentos em projetos BIM, que vai acontecer lá no IDOC 4A, no dia 5. Nossa palestra é dia 5 de setembro, mas o evento é do dia 5 e dia 6. É isso aí, Ana. Obrigada, Otto. Boa noite, pessoal. Nos vemos aí no próximo EDOC Talks. Até mais. Tchau, pessoal.